Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Em São Paulo, a polícia fez uma operação contra uma quadrilha suspeita de roubar até 1.000 celulares por mês. 3 pessoas já estão presas. Esse grupo enviava os aparelhos roubados até para o exterior. Assim começou a operação contra uma das maiores quadrilhas especializadas na receptação de celulares roubados e furtados. Policiais civis, com o apoio da Guarda Municipal, foram deslocados para os principais endereços da organização criminosa. As investigações demonstraram que era para esta lanchonete, numa das principais ruas da região central de São Paulo, que os ladrões traziam os celulares roubados ou furtados. Segundo a polícia, 3 pessoas foram presas. Um casal, que seria o dono da lanchonete, e um homem, que ficava ali na porta, recepcionando os criminosos. Da lanchonete, os celulares eram levados até um apartamento do 5º andar deste prédio vizinho. No local, os aparelhos ficavam à disposição dos criminosos. Alguns eram repassados ao comércio ilegal e outros desmontados. Policiais encontraram no local um equipamento caseiro que impedia a localização dos telefones. Nós encontramos um apetrecho, uma caixa, invólula, do material que não propaga sinal. Eles colocavam lá dentro e fechavam para sumir o sinal. Colocavam no modo avião, o jeito que eles davam. E davam um destino para esse aparelho. Os policiais da Delegacia de Combate a Crimes contra o Patrimônio também foram às ruas com 28 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão na capital, região metropolitana e interior. A polícia começou a monitorar o grupo em agosto. A quadrilha mantinha uma estrutura com pelo menos 2 funções definidas. Um grupo furtava os celulares e a outra parte, os intermediários e revendedores, abastecia o comércio clandestino, inclusive com remessas ao exterior. Entre janeiro e setembro deste ano, foram roubados ou furtados mais de 46 mil aparelhos celulares na capital. Quanto mais alto a gente subir na hierarquia deles, maior vai ser o tombo. Se não tiver quem compra, não vai ter quem rouba. Em votação apertada, senadores escolhem nome do PT para presidir a CPI do crime organizado. Na Bahia, a operação bloqueia contas bancárias e prende mais de 30 suspeitos de ligação com o Comando Vermelho. Quadrilha que aplicava golpe do falso advogado pode ter causado prejuízo de quase R$1,5 milhão de reais. Em Portugal, polícia apreende submarino artesanal com mais de 1,5 toneladas de cocaína. Aqui de Belém, nossos repórteres mostram como estão os preparativos para a COP30. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. Dez pessoas foram presas, suspeitas de participar do grupo que aplicava o golpe do falso advogado. A quadrilha agia em várias regiões do país. A operação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal teve apoio da Polícia Paulista. Foram cumpridos 10 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Guarulhos. Uma enorme organização criminosa que atua em todo o país e em vários tipos de estelionato, em especial o golpe do falso advogado. Segundo as investigações, o grupo seria responsável por um prejuízo de cerca de R$1,4 milhão só no primeiro semestre. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de contas e o sequestro de veículos de luxo. Os criminosos se passavam por advogados e usavam dados reais de processos. Eles pediam transferências urgentes para pagamentos de supostas custas e honorários de ações ganhas. Mas tudo não passava de um golpe. Na semana passada, a polícia de São Paulo prendeu outra quadrilha especializada no mesmo tipo de fraude. Os suspeitos mantinham uma central de troca de informações nesta mansão em Guarujá, litoral sul do estado. 9 pessoas foram presas e liberadas após o pagamento de fiança. Especialistas alertam: desconfie de qualquer contato que peça depósitos urgentes em nome de advogados ou autoridades. Se eventualmente alguém já entrar em contato, informando que você ganhou uma ação, mas em contrapartida solicitando o pagamento de valores, desconfie,
não forneça nenhuma informação, não pague e entre em contato com o seu advogado. Na Bahia, a polícia conseguiu prender 36 pessoas suspeitas de ligação com o Comando Vermelho. Movimentações financeiras milionárias chamaram a atenção e mais de 50 contas bancárias foram bloqueadas. Foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão. Um dos investigados reagiu à abordagem em uma comunidade de Salvador. Ele foi baleado e morreu. A vizinhança bloqueou ruas e colocou fogo em pneus. No Ceará, a operação prendeu um casal por envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios. O objetivo da operação era desarticular o núcleo armado e financeiro da facção Comando Vermelho. Houve o bloqueio judicial de 51 contas bancárias. Segundo a investigação, cada uma delas movimentava, em média, R$1 milhão por mês. A busca também pelo asfixiamento financeiro, com o bloqueio de bens, o sequestro de valores, o bloqueio de contas de contas bancárias que são utilizadas, logicamente, para retroalimentar o crime, seja com a aquisição de mais drogas, de mais armas, seja, logicamente, para fazer a lavagem do capitais. Os investigados são suspeitos de ligação com homicídios na capital baiana. Segundo a polícia, com as prisões, 30 assassinatos podem ser esclarecidos. Da Bahia para o Rio de Janeiro, onde a Justiça, enfim, autorizou a transferência de 7 presos ligados ao Comando Vermelho para presídios federais. Os criminosos estão detidos no Presídio de Segurança Máxima de Bangu 1. Dos 10 nomes da lista solicitada pelo governo do estado, 7 tiveram as transferências autorizadas pela Vara de Execuções Penais, depois de um parecer favorável do Ministério Público. Por questões de segurança, a data e os destinos das transferências não vão ser divulgados. A suspeita é de que esses criminosos tenham comandado de dentro da cadeia o sequestro de ônibus e a formação de barricadas em retaliação à operação da polícia que deixou 121 pessoas mortas nos complexos da Penha e do Alemão. Uma gerente de uma agência bancária foi presa suspeita de desviar R$1 milhão da conta de idosos no Rio de Janeiro. Bom, para a polícia, ela era responsável por um esquema de pirâmide financeira e fazia empréstimos sem a autorização das vítimas. Júlia Machado Cardoso foi presa na cidade de Três Rios, onde trabalhava no interior do estado. A polícia monitorou a rotina da gerente na agência. De acordo com a investigação, ela usava o cargo para fazer empréstimos em nome dos clientes sem autorização. Com o pretexto de renovar cadastros, pegava o reconhecimento facial, pegava as impressões digitais dessas pessoas e começava a fazer empréstimos fraudulentos sem essas pessoas saberem. Com o valor obtido, ela quitava a primeira parcela da dívida e depois fazia um novo contrato de crédito. E assim o esquema se mantinha. Ao menos 91 idosos teriam sido lesados. A investigação começou depois que uma das vítimas denunciou o golpe à agência bancária. O esquema movimentou cerca de R$1 milhão. A suspeita vai responder pelos crimes de falsidade ideológica, estelionato e lavagem de dinheiro. A defesa dela não respondeu ao nosso contato. A instituição financeira informou que, assim que identificou a fraude, avisou a polícia. A investigação prossegue para a gente identificar o caminho desse dinheiro e também a participação dessas pessoas e de outras pessoas. 5 pessoas foram presas suspeitas de chefiarem um esquema criminoso que roubava e vendia dados pessoais. Essas informações depois eram usadas para aplicar golpes em todo o país. As prisões aconteceram no Distrito Federal e em São Paulo. Entre os detidos está o suspeito de chefiar e financiar o esquema. Ele morava num condomínio de luxo na capital paulista. O jornalismo da Record teve acesso às negociações de dados de clientes de uma agência bancária. É estimado porque cada uma das partes, que nós estamos falando de 3 partes, receba pelo menos R$15 mil por cada uma das bases, tá, de consórcio. Segundo a polícia, a mensagem foi enviada para um especialista em tecnologia da informação,
preso no Distrito Federal. Ele trabalhava para uma empresa que presta serviços para bancos e tinha acesso a milhões de dados como nomes, CPFs, telefones, endereços e até placas de carros. Outros 3 suspeitos também foram detidos nesta terça. Esses bancos de dados que eles arrecadavam ilicitamente, eles eram revendidos no mercado paralelo para fins de ser aplicados golpes no Brasil inteiro. Os policiais cumpriram ainda 7 mandados de busca e apreenderam computadores e celulares. A justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias e de moedas digitais. A investigação começou em maio a partir de uma série de fraudes eletrônicas contra médicos do Rio Grande do Sul. Ao todo, 18 pessoas já foram presas. A gente conseguiu prender todos os indivíduos responsáveis por essa linha criminosa, né, desde os executores até os principais financiadores desse grupo. Então agora a gente pretende concluir o inquérito policial com o indiciamento deles. Quem está aqui com a gente é a Lidiane Sayuri para falar um pouco mais sobre a superlua. Oi, Lid, boa noite. Oi, Edu, é isso mesmo. Esta será a segunda superlua de 2025. Boa noite a você. Mari, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. A superlua acontece quando a fase de cheia da Lua coincide com o perigeu, o ponto em que ela está mais próxima da Terra. Nesse momento, o satélite parece maior e mais brilhante no céu. E não precisa de nenhum equipamento especial. Basta olhar para o céu assim que a Lua surgir. O próximo fenômeno está previsto para 4 de dezembro. Vamos ver como fica o tempo em algumas capitais nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, sol entre muitas nuvens, máxima de 28. Em São Paulo, dia abafado com 32 graus e pancadas de chuva. Em Brasília, 30, com pancadas a partir da tarde. Hoje, o Amazonas registrou o maior volume de chuva do país. As imagens de satélite mostram instabilidades do norte até o sudeste. Amanhã, uma frente fria provoca chuva no leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O ar frio diminui as temperaturas na campanha gaúcha. Ventos em níveis médios da atmosfera favorecem as pancadas no sudeste. E a circulação de ar úmido provoca chuva de norte a sul. À tarde, esquenta até os 28 graus em Curitiba. Em Vitória, faz 32. 29 em Campo Grande. 31 em Rio Branco e até 30 em Fortaleza. Tempo delivery. O Givaldo é de Vitória da Conquista, na Bahia. Boa noite, Givaldo. Quarta-feira de sol entre nuvens e máxima de 29. Na quinta, pancadas de chuva à tarde e à noite, faz 29 também. Na sexta, chuva passageira com 26. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lid. Ao menos 40 pessoas morreram na passagem de um tufão pelas Filipinas. Ventos de quase 200 km por hora atingiram o centro do país. Cerca de 150 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas. Algumas famílias ficaram isoladas. Contêineres foram arrastados, veja só, pelas enxurradas. Depois de cruzar as Filipinas, o tufão segue agora para o Vietnã. A Ásia costuma registrar, em média, 27 tufões por ano. Você vai ver a seguir. Presidente Donald Trump ameaça cortar verbas federais se candidato democrata ganhar a eleição para a Prefeitura de Nova York. E também no Campeonato Brasileiro, a disputa está acirrada, entre Palmeiras e Flamengo. Apenas um ponto separa os dois times a 7 rodadas do fim do campeonato. Estamos de volta para você saber que nos Estados Unidos, Donald Trump enfrenta a primeira eleição regional desde que assumiu a presidência. Em Nova York, Zohran Mamdani, de 34 anos, é o favorito na disputa para a prefeitura da maior cidade dos Estados Unidos. Representante do Partido Democrata, ele tem sido bastante criticado por Donald Trump. O presidente chegou a ameaçar cortar verbas federais caso Mamdani saia vitorioso. O governo apoia o candidato independente Andrew Cuomo. O resultado deve ser divulgado ainda hoje. Para a Casa Branca, o desempenho nas urnas serve como termômetro da popularidade do presidente Donald Trump. Além disso, as votações são como um teste para definir as estratégias das eleições legislativas de meio de mandato em 2026, quando democratas e republicanos disputam o controle do Congresso.
As eleições acontecem em meio à paralisação parcial do governo, causada por uma falta de acordo no Congresso sobre o orçamento para 2026. O chamado shutdown, como se diz por aqui, já dura 35 dias, igualando a paralisação mais longa da história dos Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos, o ex-vice-presidente Dick Cheney morreu aos 84 anos. Ele ficou conhecido pela defesa da invasão do Iraque em 2003. O auge da carreira foi como vice-presidente entre 2001 e 2009, no governo de George W. Bush. Nascido no Nebraska, Richard Bruce Cheney chegou à capital federal nos anos 70 e ocupou vários cargos na Casa Branca durante os governos republicanos de Richard Nixon e Gerald Ford. Por 10 anos, atuou como congressista. Boa parte da carreira de Dick Cheney está ligada à segurança nacional. No início dos anos 90, no governo de George Bush, foi indicado como secretário de Defesa e comandou a ocupação do Kuwait pelo exército americano. E em 2003, já como vice-presidente, apoiou uma outra operação militar, a invasão do Iraque. A figura marcante de Cheney rendeu um filme, Vice. Em 2006, durante uma caçada, chegou a acertar um tiro acidental num amigo. Ele sobreviveu. Nos últimos anos de vida, Dick Cheney criticou o governo de Donald Trump. Ontem, o homem conhecido como um dos vice-presidentes mais poderosos dos Estados Unidos sofreu complicações cardíacas e não resistiu. Dick Cheney morreu em casa, aos 84 anos, e deixa a mulher e 2 filhas. Palmeiras e Flamengo disputam o título do Brasileirão e vão se enfrentar mais uma vez na final da Libertadores desse ano. Os times estão separados por apenas 1 ponto. Bruno Lohance, boa noite. A reta final da temporada promete ser quente. Já está quente, só esquenta mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Boa noite para você que acompanha o JR. Palmeiras e Flamengo são os clubes que há pelo menos 8 anos dominam o cenário nacional e sul-americano. Nas últimas 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, a equipe que tropeçar pode ver o rival mais perto da taça. Abel Ferreira tem um plano. Já vos disse, trabalhamos com um bem maior do que o eu, é o nós. Lidem com todos os momentos de jogo com calma, com sabedoria, mas com foco. A estratégia vale para todos os 8 jogos que faltam para o Palmeiras no campeonato. O técnico do time, que mais venceu no Brasileirão, acredita que pode render mais. Acredito muito nos meus jogadores, acredito muito no trabalho e temos muita margem para melhorar. A minha confiança nos meus jogadores é total e absoluta. O torcedor do Flamengo empurra a equipe. Mas Felipe Luiz não tem ansiedade, apenas foco. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que está na nossa cabeça é a próxima rodada. Líder com 1 ponto de vantagem, o Palmeiras pega o Santos na próxima partida. O Flamengo, que vem logo atrás na tabela, encara o São Paulo. Nenhum dos dois pode tropeçar. A disputa pelo título brasileiro vai render muitas emoções, provavelmente até a última rodada. Mas o topo da tabela não é o único lugar da classificação que tem mexido com o coração do torcedor. As vagas para a próxima Libertadores estão bem concorridas. Do Palmeiras ao Corinthians, que é o 10º colocado, a disputa está aberta. Nessa quinta-feira, um confronto direto acontece no Rio de Janeiro. O 7º colocado, Fluminense, recebe o Mirassol, em 4º lugar. Jogo com transmissão da Record, do R7 e do Record Plus. Para os dois, vencer significa sonhar com a maior competição da América em 2026. O ex-jogador de futebol David Beckham recebeu hoje a maior honraria do Reino Unido. O ex-capitão da seleção inglesa foi condecorado cavaleiro pelo rei Charles III no castelo de Windsor. Aos 50 anos, Beckham foi reconhecido pela contribuição ao esporte e à caridade. Ao lado da família, o ex-jogador afirmou que é um orgulho para alguém que teve uma infância tão humilde receber o maior prêmio da monarquia no mundo. E quinta-feira, como o Alexandre Oliveira já nos fez o convite, não esqueça, a partir das 7 da noite, a Record, o R7 e o Record Plus vão transmitir Fluminense e Mirassol, direto do Maracanã. Os dois times estão firmes na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Mariana, Edu. Obrigado, Bruno. Está chegando.
E a gente já vai te contar como é que a polícia descobriu esculturas feitas com êxtase na casa de um holandês em São Paulo. E também um narco submarino é interceptado com mais de 1,5 toneladas de cocaína no Oceano Atlântico. Os traficantes têm se tornado cada vez mais criativos para conseguir transportar e vender drogas sem que a polícia desconfie. Imagens exclusivas do Jornal da Record revelam como um holandês mantinha em casa esculturas feitas com a droga êxtase. Em um apartamento num bairro valorizado de São Paulo, agentes do Departamento de Narcóticos foram surpreendidos por mais uma estratégia do tráfico de drogas. Em caixas de papelão estavam esculturas de mãos aparentemente comuns, mas o material de que elas são feitas surpreendeu. MDMA, também conhecido como êxtase. Uma droga difícil de ser detectada na fronteira, porque não tem cheiro, então assim, um cachorro acaba não encontrando ela. Ela era bem embalada, era bem feita, então um raio-x via realmente que poderia ser uma escultura. O apartamento estava alugado para o holandês Joël Manupucci, de 30 anos, que foi detido enquanto tentava deixar o prédio com parte de uma escultura e 1.000 comprimidos de êxtase. A investigação começou depois que a polícia recebeu a informação de que o estrangeiro armazenava a droga dentro de casa. Segundo os agentes, o holandês negociava grandes quantidades do entorpecente. Os consumidores geralmente eram jovens de classe média alta. Ao todo foram apreendidos 3,6 kg de MDMA puro, material avaliado em R$250 mil. Joël Manupucci tem passagens recentes pelos Estados Unidos e Colômbia. O país vizinho foi a porta de entrada do estrangeiro no Brasil em fevereiro. A defesa dele não foi localizada. O jovem já estava no radar de integrantes da agência antidrogas dos Estados Unidos. Alegaram que nunca tinham visto o MD nessa forma, né, de estátua, vamos dizer assim. Agora cabe a gente tentar descobrir se ele trazia essa droga com ele ou se alguém mandava por algum outro método. A polícia de Portugal apreendeu mais de 1,5 toneladas de cocaína num narco submarino interceptado no Oceano Atlântico. A embarcação foi localizada com apoio de policiais do Reino Unido e dos Estados Unidos. O submarino artesanal seguia para a costa de Portugal e da Espanha, onde a droga seria distribuída. 3 tripulantes foram presos. A ação é considerada uma das maiores operações de combate ao tráfico internacional de drogas já realizadas por autoridades portuguesas. Um policial militar foi baleado durante um ataque na zona oeste do Rio. Este vídeo mostra um carro branco seguindo o veículo do sargento que tinha acabado de sair do trabalho. Os criminosos ultrapassam e atiram várias vezes. Everton Luiz Ramalho Dantas está internado em estado grave. Ninguém foi preso. O laudo do Instituto Geral de Perícias apontou que um problema no freio causou o acidente com o ônibus em Porto Alegre. Segundo o documento, não houve falha humana. O ônibus transportava 55 alunos e 2 professores. O acidente foi no mês passado. Ninguém ficou ferido gravemente. Mais de R$1 milhão em espécie foi apreendido em 2 operações que investigam lavagem de dinheiro no Amazonas. Nas ações, os agentes encontraram R$610 mil em uma ocorrência e cerca de R$500 mil em outra. O dinheiro não tinha comprovação legal. Em Belo Horizonte, parentes, fãs e amigos se despediram do cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do movimento musical Clube da Esquina. O velório aberto ao público foi realizado no Palácio das Artes, o principal palco da cultura mineira. É um pedaço da gente que vai, mas o legado está aí, a gente ainda vai encontrar aí para tocar umas violas para frente algum dia. O Lô era um cara muito doce, né? Assim, muito amável, afável. Hoje é um dia de celebrar a obra do Lô, celebrar a música de Minas Gerais, que virou mundial. Lô Borges morreu no domingo aos 73 anos. Ele estava internado com intoxicação por medicamentos. O Brasil perdeu um dos maiores compositores. Agora eu perdi um irmão que viveu a minha infância, nós vivemos juntos.
O corpo de Lô Borges foi enterrado no fim da tarde neste cemitério de Belo Horizonte. Apenas familiares e amigos próximos puderam acompanhar a cerimônia. Ontem à noite, fãs fizeram homenagens ao cantor no local que deu origem ao Clube da Esquina. Movimento musical que, além de Lô Borges, reuniu nomes como Milton Nascimento e Beto Guedes na década de 70. A CPI do crime organizado foi instalada hoje no Senado. Por um voto de diferença, presidência e relatoria ficaram nas mãos de senadores aliados ao governo. Foram 6 votos a 5. A presidência da CPI ficou com o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Hamilton Mourão, senador do Republicanos, é o vice-presidente. E Alessandro Vieira, do MDB, é o relator. Ele é delegado da Polícia Civil e vai ser o responsável por elaborar o relatório que pode servir de base ao Ministério Público para possíveis ações civis e criminais. Operação Contenção no Rio de Janeiro, antes a Operação Carbono Zero em São Paulo, totalmente diferentes e incomparáveis entre elas, mostram a força do crime organizado, o tamanho do crime organizado. É urgente para que a gente possa definir prioridades e criar consensos técnicos acima da discussão política. A CPI vai analisar como as milícias e facções criminosas se formaram, como atuam e se espalham pelo país. O objetivo é propor atualizações nas leis para combater o crime organizado. Eu tenho certeza que o Senado Federal, com essa comissão parlamentar de inquérito, vai ter a sobriedade, a serenidade para não se transformar num palco de demonstração de pirotecnia ou discursos políticos. Hoje, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Eles discutiram ações para o combate ao crime organizado. Moraes é responsável no Supremo pela ADPF das favelas, norma que estabelece diretrizes para operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias corridos. A ampliação será gradual, começando em 2027 e acrescentando 5 dias por ano até atingir os 20 dias em 2029. O benefício também poderá ser dividido em 2 períodos. O projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado. A Bolsa de Valores de São Paulo bateu novo recorde hoje. A alta foi de 0,16%, com 150.704 pontos. Mas o dólar também subiu, 0,77% aos R$ 5,39. As incertezas do cenário econômico norte-americano aumentam a procura por dólares e as apostas em ações de empresas brasileiras. Israel confirmou a entrega de mais um caixão pelo grupo terrorista Hamas. O exército israelense destruiu mais um túnel usado por extremistas em Gaza. A estrutura subterrânea tinha centenas de metros de extensão. Israel tenta destruir as instalações usadas pelos terroristas. A estimativa é de que 60% dos túneis ainda estejam intactos. Um lançador de foguetes também foi localizado pelos militares. Agora à noite, mais um corpo foi transferido da faixa de Gaza para o Instituto Forense de Tel Aviv, onde foi identificado Itai Chen, de 19 anos. O sargento do exército israelense é o último americano que estava sob posse dos terroristas do Hamas. Os Estados Unidos querem criar uma força internacional de estabilização em Gaza. Segundo a proposta, as tropas atuariam na região até o fim de 2027. O objetivo é proteger as fronteiras e assegurar o desarmamento dos terroristas do Hamas. O texto, que conta com o apoio do presidente Trump, não especifica quais países formariam a coalizão. Notícia que acaba de ser confirmada: um avião de carga de grande porte caiu nos Estados Unidos. Nós estamos recebendo imagens que mostram um grande incêndio. Esse é o aeroporto do estado de Kentucky. O local é um dos maiores centros de distribuição do mundo. Segundo as primeiras informações, o avião caiu logo depois da decolagem e tinha como destino o Havaí. Segundo a polícia local, há feridos, mas o número de vítimas ainda não foi divulgado. A seguir, esquema de segurança é reforçado para a COP30, a Conferência do Clima na capital do Pará.
E também um drone da Polícia Militar do Rio flagra um roubo de cargas. Traficantes descarregam no meio da rua uma carga de calçados roubada, avaliada em R$800 mil. Um drone da Polícia Militar flagrou o roubo de um caminhão que levava uma carga de sapatos no Rio de Janeiro. A grande quantidade de caixas no meio da rua impressiona. As imagens foram registradas por um drone da Polícia Militar na comunidade do Fubá, zona norte do Rio. Perto da carga é possível ver homens armados. Pouco antes, os criminosos esvaziaram o baú do caminhão que transportava os calçados. Um dos homens usa um carrinho para carregar os produtos. Os outros fazem o transporte em veículos comuns para não chamar atenção. Segundo a Polícia Militar, o motorista foi abordado pelos criminosos quando passava por uma rua de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi obrigado a dirigir o caminhão por cerca de 20 quilômetros até chegar na comunidade, no Rio de Janeiro. Segundo o Instituto de Segurança Pública, o Estado registrou uma média de 8 roubos de carga por dia de janeiro a setembro. São mais de 2.000 casos nesse período. Geralmente menores, a mando do comando, terceiro comando, comando vermelho, que está vindo para a rua roubar. A gente precisa do endurecimento das leis. Apesar do susto, o motorista não sofreu nenhum tipo de agressão e foi liberado perto da comunidade. A estimativa é que o prejuízo chegue a R$800 mil. Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record, mostra as intenções de voto para o governo do Distrito Federal. No primeiro cenário estimulado, quando são apresentados os candidatos numa eventual disputa, Celina Leão, do PP, aparece com 40%, José Roberto Arruda, do PL, tem 20%, Leandro Graz, do PT, 13%. Paula Belmonte, do Cidadania, e Ricardo Capelli, do PSB, têm 5% cada. Nulos e brancos somam 9%. Não sabem ou não responderam, 8%. Num segundo cenário, Celina Leão, do PP, lidera, com 50%. Leandro Graz, do PT, tem 15%. Paula Belmonte, do Cidadania, e Ricardo Capelli, do PSB, aparecem com 7% cada. 11% votariam nulo ou branco. 10% não souberam ou não responderam. Foram ouvidas 1.200 pessoas entre os dias 2 e 3 de novembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Tribunal Superior Eleitoral começou hoje o julgamento do processo que pede a cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Yuri Ascar acompanha em Brasília. Yuri, boa noite. Boa noite, Mariana. O Ministério Público Eleitoral acusa o governador de abuso de poder econômico e político nas eleições de 2022. Cláudio Castro teria montado um esquema de contratações irregulares de cabos eleitorais, o que ele nega. O governador foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, mas o MP recorreu ao TSE. A expectativa é que haja algum pedido de vista e essa decisão seja adiada. Mariana, Edu. Obrigado, Yuri. Você deve ter visto vídeos nas redes sociais que têm ido no sentido contrário àquilo que a gente vem aprendendo com a ciência. Esses vídeos orientam seguidores a não usar protetor solar. Mas os médicos fazem um alerta de que abrir mão do filtro solar aumenta muito o risco do câncer de pele. Os dias ensolarados da primavera se tornaram um risco para a saúde dos adeptos de um movimento perigoso que surgiu na internet. Nas redes sociais, influenciadores têm defendido a ideia de que pegar sol sem usar protetor faz bem para a pele. O protetor solar é colocado como vilão porque supostamente teria na composição ingredientes tóxicos, nocivos inclusive para o meio ambiente, o que é falso. Os argumentos nos vídeos contradizem, sem qualquer embasamento científico, décadas de estudos e esforços de entidades médicas pela conscientização da importância do uso do protetor solar, até mesmo em dias nublados. Com a desinformação promovida pelas redes sociais, especialistas temem que o movimento ganhe força também fora da internet.
Esta psicóloga explica que conteúdos que viralizam nas redes se fortalecem principalmente entre os jovens. Eles imaginam que a internet, que as redes sociais sejam um ambiente seguro. Porque, na teoria, se eu quiser, eu mudo de tela. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, a exposição ao sol sem proteção aumenta o risco de câncer de pele, o tipo mais comum no país. Este dermatologista do Hospital Moriá reforça a importância do uso de protetor solar. Pele muito clara, muitas pintas, algum histórico familiar, tem que tomar uma extrema proteção. Uma exposição muito curta desencadear um caso de câncer de pele tipo melanoma. Os irmãos Nicolas e Samuel aprenderam com a mãe a não cair nas armadilhas da internet. A palavra de ordem é diálogo. Que traga para nós, para que a gente possa avaliar juntos. E muitas vezes, antes de falar com a gente, eles mesmos vão fazer pesquisas na internet. Ninguém tenta ver se é verdade mesmo, né? Só vão acreditando por causa que a outra pessoa falou. Eu te convido a viajar com a gente agora para o estado do Pará, com a nossa Cristina Lemos, porque nas próximas semanas o Jornal da Record faz uma cobertura especial da COP30, com todos os detalhes, ao vivo, direto de Belém. Boa noite para você, Cris. Boa noite, Edu, Mariana. Boa noite a você que está conosco no Jornal da Record. Nós estamos aqui diante de um monumento histórico de Belém, que é o Mercado Municipal de São Brás. Uma edificação de 1911, dos tempos que Belém era chamada de Paris das Américas, a época do ciclo da borracha, o auge da economia paraense. Pois bem, nós viemos para cá com uma força-tarefa, um time de repórteres que vai mostrar para você a partir de agora tudo o que se prepara para a COP30 e para a Cúpula do Clima. Vamos começar com a Ingrid Gribel. A Ingrid passou o dia acompanhando o esquema especial de segurança que vai garantir a passagem de 50 mil pessoas por Belém nos próximos 20 dias. Armas, tanques e militares em posições estratégicas. As Forças Armadas atuam em conjunto com os agentes de segurança pública federal e estadual. São os efeitos da GLO, a garantia da lei e da ordem que foi decretada pelo governo federal para proteger chefes de Estado, diplomatas e representantes dos 191 países credenciados para a COP30. Nós temos mais de 400 câmeras espalhadas pela cidade, também com tecnologia de inteligência artificial, para que a gente possa monitorar tudo. Nós tomamos o cuidado de que todas as rotas que serão utilizadas estão sob monitoramento 100%. Basta apertar o botão num totem como este para chamar a polícia. O reconhecimento facial é feito em poucos segundos e as imagens analisadas em tempo real neste centro móvel que funciona 24 horas por dia. E para reforçar ainda mais a segurança e minimizar a chance de qualquer ponto cego, tem ainda este drone, equipado com câmera militar de alta definição, além de visão noturna e térmica. Um equipamento capaz de aumentar uma imagem em até 300 vezes. E vai longe, viu? 1.500 metros de altura, suficiente para monitorar as redondezas dessa área gigantesca, o Parque da Cidade, sede da Cúpula do Clima e da COP30. Também fazem parte do plano de segurança uma lancha blindada usada em abordagens de alto risco nos rios e um sistema avançado de proteção antidrones da Polícia Federal. É possível identificar equipamentos a 10 quilômetros de distância e neutralizá-los num raio de 2 quilômetros. Traz mais um elemento de segurança para que os drones não sejam utilizados para trazer perigo ou risco aos participantes do evento, tampouco a própria estrutura física, do local onde o mesmo será realizado. A FAB anunciou hoje que o espaço aéreo em Belém vai ser fechado durante a Cúpula de Líderes, na quinta e na sexta-feira. Aeronaves de caça, de vigilância, busca e salvamento vão atuar na defesa aérea durante o evento. Olha, Ignu, que depender do orgulho e da gentileza dos paraenses, vai dar tudo certo. Hoje aportaram aqui no Pará, aqui em Belém, 2 navios de cruzeiro que vão complementar todo o esquema de hospedagem. Os hotéis estão ultimando os preparativos, como você vai ver agora, na reportagem de Fábio Menegatti.
Às vésperas da COP30, Belém e cidades próximas ainda têm quartos disponíveis para quem vai participar da Conferência do Clima. Hoje, muitos hotéis estão fazendo as diárias com preço menor para poder preencher ainda o que falta. Então, muitos estão dando 50% de desconto agora na reta final. Na capital do Pará, escolas públicas foram reformadas e se transformaram em hostels como este. Os quartos foram adaptados com beliches, tá? No total de acomodação, 16 beliches por quarto. Ao todo, nós temos aqui 416 leitos. 2 cruzeiros que saíram da Itália atracaram nesta manhã no Porto de Outeiro, em Belém. Os transatlânticos vão hospedar as delegações estrangeiras durante a COP30. Juntos, os 2 navios têm quase 4.000 cabines, com capacidade de até 6.000 leitos. O trajeto dos cruzeiros até o Parque da Cidade, onde serão feitas as reuniões, leva cerca de 30 minutos. A Vila COP, inaugurada ontem, tem 405 suítes e fica numa área de 19.000 metros quadrados. O local vai receber chefes de Estado durante o evento. Essa vai ser uma oportunidade muito grande para a cidade de Belém. O turismo vai ser muito bom e eu creio que nós vamos ter uma grande COP e vai ser no lugar certo. E o presidente Lula, que está praticamente governando o Brasil a partir de Belém desde sábado, hoje teve uma intensa agenda, várias reuniões com ministros. O presidente também concedeu uma entrevista coletiva aos correspondentes estrangeiros, em que ele defendeu uma investigação paralela sobre a mega operação policial no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Vamos acompanhar na reportagem de Tainá Farfan. Lula dedicou parte da manhã para atender jornalistas de agências de notícias estrangeiras que estão em Belém para a COP30. Vamos fazer a melhor COP de todas. Primeiro, porque o local está maravilhoso, está preparado para receber quem quiser vir aqui. Segundo, porque a estrutura é boa, tem um sistema de segurança bom para o nosso pessoal todo. E terceiro, porque o povo de Belém é um povo muito alegre. Lula disse que pode voltar a conversar com o presidente Donald Trump se as negociações sobre o tarifaço americano não avançarem. Ao terminar a COP, se não tiver tido a reunião, eu não terei nenhum problema de ligar para o presidente Trump, não terei nenhum problema de ir a Washington, não terei nenhum problema de ir a Nova York e espero que ele não tenha nenhum problema de vir ao Brasil. Apesar da ausência de representantes da Casa Branca, governadores dos Estados Unidos estarão em Belém. De acordo com o governo brasileiro, isso demonstra que o país não está totalmente alheio à crise climática. Na entrevista na base naval de Belém, o presidente Lula também criticou a mega operação no Rio de Janeiro, que deixou 117 suspeitos e 4 policiais mortos. Ele afirmou que o governo defende uma investigação paralela. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Hoje, Lula se reuniu com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para direcionar a articulação política com o Congresso Nacional, que agora discute pautas relacionadas à segurança pública. A capital do Brasil foi transferida simbolicamente para Belém, por meio de um projeto de lei sancionado e publicado no Diário Oficial. Amanhã, o presidente dá início aos encontros bilaterais com os chefes de Estado. E vai ter príncipe na COP30. O príncipe William, o príncipe da Inglaterra, que está no Rio de Janeiro, no seu 2º dia de visita. E hoje ele conheceu a ilha de Paquetá. O príncipe chegou por volta das 10 horas da manhã em uma lancha da Marinha. Ele cumprimentou moradores da ilha e tirou fotos. Em seguida, pegou um barco e foi até um manguezal, na área de proteção ambiental de Guapimirim. Lá, o príncipe conheceu projetos para preservar a região e diminuir os impactos da degradação ambiental na Baía de Guanabara. William visita a cidade do Rio antes de viajar a Belém para a COP30. Agora há pouco saiu a agenda do presidente Lula com uma impressionante sequência de encontros bilaterais, muitos representantes de países africanos e também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Portanto, nós seguimos aqui com a cobertura especial da COP30. Edu, Mariana? Muito obrigada, Cris. Bom trabalho aí. E um relatório da ONU divulgado hoje projeta que o aquecimento do planeta deverá ficar 2,5 graus mais quente até o final deste século. O derretimento das camadas de gelo, a elevação do nível do mar,
Chuvas intensas e secas prolongadas são sinais de que os eventos climáticos extremos se tornaram cada vez mais frequentes no mundo. Isso porque, segundo o relatório anual das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o planeta pode ficar até 2,5 graus mais quente até 2100, mesmo que todos os compromissos atuais para reduzir a emissão de gases sejam cumpridos. Há 10 anos, 196 países assinaram o Acordo de Paris e se comprometeram a limitar o aumento da temperatura média global a, no máximo, 1,5 grau em relação aos níveis anteriores ao século XIX. Mas, segundo o relatório, a meta está praticamente fora de alcance e o planeta poderá atingir esse número já na próxima década. Os ministros do Meio Ambiente da União Europeia se reuniram hoje para definir as metas climáticas que o bloco vai apresentar na COP30 em Belém. Uma das propostas prevê reduzir em 90% as emissões de gases de efeito estufa até 2040, em relação aos níveis de 1990. Para ser aprovada, a proposta precisa do apoio de ao menos 15 dos 27 membros da União Europeia. A gente fica por aqui, mas à 00:30 tem mais Jornal da Record. Confira as reportagens de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar a programação da Record ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a novela Mãe e logo depois de Reis. Tem informação da roça ao vivo em A Fazenda. Não perca. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.